A existência de Deus é o elemento principal na construção de qualquer visão de mundo. Negar essa premissa mestra significa içar as velas para a ilha do niilismo. Esse é o continente mais obscuro da mente obscurecida. Paraíso final dos tolos. R.C. Sproul. As raízes da cultura cristã estão fundamentadas na revelação de Deus ao povo de Israel. Nós lemos na Torá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu o domínio sobre os seres e a missão de cultivar e guardar a criação. É daí que vem a ideia de produzir cultura para a glória de Deus. Na perspectiva judaico-cristã, o homem foi criado para amar a Deus e piedosamente servir a criação. Mas ao invés de dominar a criação, os nossos primeiros pais se submeteram ao domínio da serpente. E houve então uma revolução no reino. Mas Deus não abriu mão da sua criação. E em sua graça prometeu redenção por meio do Messias que viria e instauraria um reino de paz. Para isso, Deus chamou e preparou um povo para a chegada do rei. Deus lhe entregou a sua lei com altos padrões morais e uma terra na qual eles construiriam uma comunidade de paz e justiça, que serviria como amostra daquilo que aconteceria nos dias do Messias vindouro. Mas infelizmente Israel fracassou em manifestar a glória de Deus na terra prometida. Por isso o Senhor os lançou no exílio. Mas depois de muito tempo, o Senhor cumpriu a sua palavra profética e enviou Jesus, o Messias. Ele veio e inaugurou o seu reino eterno, a partir do qual a justiça e a paz se espalhariam pelo mundo inteiro. Por isso, depois da sua morte e ressurreição, Jesus ordenou a seus discípulos que fossem a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a viver de acordo com as leis do reino. E nós lemos no livro de Atos que, após a coroação do rei diante do Pai, Jesus derramou seu Espírito sobre o seu povo e os capacitou a lutarem pela expansão do reino, de tal maneira que, mesmo diante de tantas perseguições selvagens, o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano e impactou a sociedade pagã daqueles dias. A igreja cresceu de tal maneira que, quando o Império Romano entrou em colapso, foi a igreja que salvou a civilização. Veio então o período medieval, um período de grande avanço da cultura cristã. Dias em que surgiram as universidades, o método científico moderno, dias de um grande desenvolvimento da arquitetura, muito bem visto nas grandes e belas catedrais góticas, dias de um grande desenvolvimento das artes e da música. Todas as coisas estavam impregnadas da ideia do sagrado. Franz Schaeffer nos diz que a arte trazia um tom espiritualizado e reverente, porque a intenção era suscitar profunda reflexão e gerar no ser humano um elevado senso da divindade. Nós podemos dizer, portanto, que na maior parte da Idade Média, Deus foi o centro das preocupações humanas, porque ali estava uma sociedade teocêntrica. A essa grande civilização europeia, norteada pelos valores do cristianismo, é o que se chama de cristandade. Mas como observou P. Andrew Sandlin, a cristandade não era perfeita, e por isso, aos poucos, a igreja foi se distanciando dos ideais do reino, e o evangelho da graça foi declinando. O resultado foi o fracasso moral e espiritual da igreja medieval e automaticamente o declínio da cultura dominada por ela. Os resultados começaram a ser sentidos com o advento do Renascimento. Nesses dias os homens tiveram a sensação de que as coisas não eram mais como antes. Agora, em vez da supervalorização do teocentrismo medieval, o homem passava a ser a medida de todas as coisas. Era a chegada do humanismo. Mas veio a Reforma Protestante, e com ela a esperança do reino reacendeu, pois a Reforma tinha uma forte ênfase teocêntrica e bíblica. Na verdade, a Reforma foi uma volta radical ao Evangelho do Reino. Por isso, os reformadores condenaram os abusos da igreja medieval e proclamaram a supremacia da Bíblia e o sacerdócio universal dos crentes. Desta maneira, a fé reformada se espalhou por toda a Europa, de modo que até meados do século XVII, a fé cristã já permeava toda e qualquer parte da organização social
política e econômica da Europa. A Inglaterra, por exemplo, pela atuação vigorosa dos puritanos, ficou conhecida no século XVII como o povo da Bíblia. João Calvino, que atuou em Genebra, entendia que o Evangelho não é uma doutrina de línguas, mas de vida. E isso quer dizer que a ortodoxia deveria ter suas implicações em todas as áreas da vida humana. Por isso, como disse John Knox, um discípulo de Calvino, João Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na Terra, desde os dias dos apóstolos. Sim, os reformadores mudaram o mundo, e os resultados da reforma foram sentidos em todo o mundo ocidental. O problema é que no final do século XVII e início do século XVIII, um grupo de pensadores começou a apregoar a necessidade de mudanças, e essas mudanças abalariam profundamente a cultura cristã. Era a chegada do iluminismo. Os iluministas atacaram sistematicamente tudo o que, da perspectiva deles, fosse contrário à busca da felicidade, da justiça e da igualdade entre os homens. Para eles, a deusa razão seria capaz de evoluir o homem e levá-lo ao sonhado progresso. Mas isso só aconteceria a partir do momento em que a humanidade se livrasse totalmente dos preconceitos religiosos, sociais e morais impostos pela cristandade medieval. A razão, portanto, seria o instrumento capaz de melhorar e empreender ações mais justas e igualitárias, de modo que nenhuma autoridade pode julgá-la, porque ela é o crivo da verdade. Desta maneira, a cristandade e a cultura cristã, tão valorizados em dias de outrora, estavam entrando em colapso. R.C. Sproul nos diz que aqui entra uma figura que é um divisor de águas: Immanuel Kant. Para ele, Deus está além da possibilidade do conhecimento humano. Por isso, nós não podemos alcançá-lo. Temos apenas que fingir que ele existe para que a civilização não pereça na injustiça. Com essa sua visão agnóstica, Kant retirou Deus da especulação humana. E tudo isso abriu espaço para o questionamento da ortodoxia cristã, e o cristianismo histórico começou a desabar. Agora, a autoridade das Escrituras foi desafiada, e Jesus passou a ser apenas um bom mestre de moral, admirado não por ser Deus, mas porque seus ensinos refletem os valores do iluminismo. Essa é a raiz do liberalismo teológico. Se não bastasse tudo isso, agora já no século XIX, Karl Marx afirma que a religião é o ópio do povo. Charles Darwin, por sua vez, publicou em 1859 Origem das Espécies, e com isso ele abala a doutrina bíblica da criação do homem. Freud mostrou ao mundo que Deus nada mais é do que uma projeção da imagem paterna impregnada desde cedo na mente do ser humano. Deus é, na verdade, uma criação do homem. Desta maneira, Deus foi varrido da sociedade moderna, de modo que agora a humanidade estava livre para melhorar o mundo por meio do desenvolvimento científico proposto pelo iluminismo. O iluminismo supostamente destruiu a cristandade, e o homem, com seu saber científico, se declarou autônomo e livre para a reconstrução social por meio de seus próprios valores. Na Idade Média e na Reforma, a Bíblia oferecia uma consciência à sociedade, mas agora cabia à ciência apresentar explicações racionais para os fenômenos da história humana. Isso tudo quer dizer que, embora a religião, num certo sentido, ainda seja útil para a manutenção da moralidade e da justiça, no entanto, as elites modernas deram as costas ao Deus da Escritura e, automaticamente, à cultura cristã fundamentada na lei de Deus. Mas a coisa não parou por aí. Ainda temos a figura de Friedrich Nietzsche, que é um pós-kantiano que levou às últimas consequências à conclusão de Kant. Para Nietzsche, portanto, não devemos apenas viver como se Deus existisse. Por isso, ele declarou a morte de Deus e a morte da verdade. Como diz R.C. Sproul, Nietzsche entendeu que, uma vez que Deus está morto, direitos naturais, moralidade e a ideia do progresso tornam-se completos enganos. Tudo isso agora tem que perder a sua vitalidade e tem que desaparecer. Agora tudo que temos é o niilismo,
porque ao abandonar a crença cristã do paraíso por vir, o homem moderno perdeu o sentido da vida e entrou em desespero. A substituição de Deus pela ciência e a troca da revelação pela razão humana corrompida pelo pecado trouxe a morte dos valores absolutos e a morte do próprio homem, pois tanto um quanto o outro estavam fundamentados nos alicerces que a modernidade se encarregou de derrubar. Ou seja, o fim do Deus cristão também é o fim da moral por ele estabelecida, e este é o motivo do desespero do próprio homem. Agora, já que não conseguimos viver sem padrões absolutos, resta propor uma nova moralidade e um novo sentido para a sociedade ocidental. A proposta do iluminismo é o progresso, a igualdade e a liberdade do homem a partir do uso da razão. O problema é que para os modernistas, Deus não existe. Logo, a moral e a justiça tão necessárias para a manutenção da ordem terão que desaparecer. Ou seja, os iluministas tomaram o caminho errado e derrubaram o único fundamento sobre o qual estes valores estavam erguidos. A única opção restante, portanto, é a Deus a razão. Chegou a hora, então, da razão conduzir a humanidade ao sonho dourado. O início do século XX foi cheio de esperanças. Era o começo de uma nova era. Era o despertar de um novo mundo, com novos valores edificados sobre o reino da razão. Parecia mesmo que a humanidade finalmente havia encontrado um porto seguro. Porém, com todo o seu desenvolvimento científico, o homem moderno percebe que a razão não resolverá os seus problemas, pois esta está cheia de contradições. Pois o próprio desenvolvimento científico, que prometeu ser o grande defensor da humanidade, agora é utilizado como forma de aniquilação do próximo. Em 1914, a Primeira Grande Guerra deu início à barbárie. Na Segunda Guerra Mundial, o estrago foi ainda maior. Estas duas grandes guerras, somadas às grandes revoluções do século XX, trouxeram apenas miséria, barbárie, loucura e catástrofes ambientais que confundiram os esperançosos modernistas, de modo que agora a única coisa que restou foi um sentimento de desespero e ceticismo absoluto pela simples constatação de que os projetos iluminados da era moderna falharam miseravelmente e não resolveram o problema do desespero humano. Agora, com a derrubada dos sonhos apregoados pelos iluministas, surge então um novo homem, um homem que não acredita mais em nada, o homem pós-moderno, cuja filosofia é o existencialismo e o desconstrucionismo. No desconstrucionismo, a realidade é inteiramente subjetiva e a identidade nada mais é do que uma construção social, de modo que cada um tem o direito e estar livre para criar o seu próprio significado. Jean-Paul Sartre é um filósofo existencialista ateísta do pós-guerra. Observando as coisas ao seu redor, ele concluiu que o homem, na verdade, é uma piada dramática, num contexto de um absurdo cósmico, e que a vida não faz sentido. Albert Camus, por sua vez, afirmou que, em vista dos absurdos da vida, a única questão filosófica séria é o suicídio. Nós sabemos que por trás de toda a filosofia há, na verdade, o desejo humano de encontrar solução para a dura realidade da morte. Mas agora, por ter assumido o niilismo, o homem pós-moderno chegou em um ponto em que a morte deve ser considerada um problema sem solução e do qual nós não podemos escapar. Por isso, para eles não existe mais sonhos, nem sentido, nem progresso e nem felicidade. Tudo que existe é o agora, e a nossa necessidade é vivermos cada momento sem nenhuma esperança. Portanto, carpe diem, aproveita o dia. Então, além de abraçar o ateísmo de Nietzsche, agora o homem pós-moderno terá que assumir a morte da razão e a falência da ciência autônoma. O resultado foi um homem sem Deus e que não confia na razão, perdido, solitário e desprotegido, um verdadeiro órfão cósmico. Esta é a crise fundamental do Ocidente. A rejeição de Deus criou um vazio que não pode ser preenchido por sexo, drogas ou rock and roll.
Mas aqui vem uma pergunta importante: como reorganizar a sociedade se nós abandonamos a tradição cristã? É verdade que o cristianismo teve sim seus problemas ao longo dos anos, mas os proponentes da expulsão de Deus deveriam saber que foi o reino de Cristo que trouxe uma série de valores que estruturaram a civilização ocidental. Mas como reorganizar todas estas questões se nós nos distanciamos dos valores do reino? Nietzsche propôs a transmutação de todos os valores que possibilita o surgimento do super-homem. Este é o verdadeiro sentido da Terra, o super-homem. Só que o próprio Nietzsche morreu alucinado, assinando em cada uma de suas cartas, ou crucificado. A Europa gritou por igualdade, liberdade e fraternidade, porém sem Deus. Ela só não esperava que sem Deus a única coisa que sobraria era a barbárie. A rejeição de Deus, portanto, representa a falta de fundamentos para se criar novos valores e superar o estado nihilista em que a sociedade ocidental se meteu. Desta maneira, nossa geração está sem Deus, está sem confiar na ciência, está completamente sozinha. É somente o acaso que vai te proteger. Meus queridos, este é apenas um resumo básico do que aconteceu com o mundo ocidental. O reino de Cristo foi rejeitado e o resultado não poderia ser outro. O homem se desesperou. E a pergunta agora é: qual será a mensagem cristã para esta geração e para as que ainda virão? Eu quero que vocês saibam que não há e não haverá outra resposta a não ser o reino do Rei Jesus. Os jovens de hoje ridicularizam a fé cristã e fazem piada com o nome de Cristo. Mas nós, os súditos do reino, não devemos nos envergonhar de um tesouro tão precioso que nós carregamos. A fé que construiu a maior civilização da história humana tem que se engajar na titânica luta dos nossos tempos e criar uma cultura novamente que glorifique a Deus. A nós foi confiada a palavra desta salvação, que pode transformar todas as coisas, inclusive abrir os olhos dos homens solitários e angustiados para uma realidade maior, que verdadeiramente dá sentido a tudo quanto fazemos, a realidade do paraíso celestial. Estamos em um ambiente de pluralismo religioso e é perigoso se posicionar. E em nome disso, muitos estão tentando reinventar a igreja ao gosto do pecador, trazendo uma mensagem mais palatável para agradar os homens maus. Mas não podemos esquecer que o Evangelho é um escândalo para os ímpios e nunca irá satisfazê-los dos seus desejos. Também não podemos esquecer que nos dias dos santos mártires, o mundo estava cercado de deuses nos panteões. No entanto, os apóstolos não foram na onda, não se portaram como traidores do reino de Deus. Coagido de todos os lados, eles afirmaram que Jesus Cristo é Rei e que fora dele só há trevas, desespero e condenação. Foi esta santa rebeldia que mudou o mundo daqueles dias. É sobre isso que nós estamos falando. Se queremos ajudar nesse processo de reconstrução, precisamos nos engajar nessa luta, afirmando que Jesus Cristo é Rei e que o cristianismo é a única verdade. Se não fizermos isso, a igreja cristã perderá totalmente a sua identidade e a sua vitalidade e se tornará completamente inútil. Então, que todos voltem a uma reforma pela palavra, a uma fé robusta e ortodoxa, viva e piedosa, como foi a fé dos puritanos na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos. Uma fé que se possa conjugar ortodoxia e piedade, mente e coração na defesa da verdade. É preciso determinação e coragem, porque ainda há épocas por vir. Se o Senhor não voltar logo, haverá outra geração. E se hoje não formos fiéis a Deus e a sua palavra, todas essas gerações futuras serão prejudicadas por causa da nossa apatia nos dias de hoje. O mundo clama por sentido porque está sozinho em seu desespero. Nós estamos do lado da verdade. Por isso, temos que estar dispostos a pregar ousadamente este antigo evangelho que traz de volta o pecador àquele que é a origem da sua vida e que lhe dá significado. Não temos outra coisa a fazer
a não ser suportar as consequências daquilo que os pecadores chamam de obstinação. Esta é a nossa missão: espalhar o reino de Deus pela terra e lutar pela causa de Cristo. Como dizia C.S. Lewis, mirando sempre no paraíso. Porém, não esquecendo que mirar no paraíso não é negligenciar o mundo no qual vivemos, mas é ampliar os nossos horizontes e elevar nossas expectativas, de modo que vivamos a nossa vida hoje à luz dessa realidade maior, trazendo todas as áreas da vida cativas à obediência de Cristo. Para isso nós fomos criados no princípio, e para isso nós fomos recriados em Cristo Jesus e fomos feitos servos da justiça. Essa é a nossa missão, a nossa verdadeira vocação, e nós não podemos abrir mão desse precioso chamado. Façamos, pois, isso com dedicação e fervor, porque quando todas as palavras humanas estiverem esquecidas nas areias das civilizações derribadas, o Verbo de Deus permanecerá vivo para sempre, porque todo homem é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente.